Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao 8º dia da nossa novena de Pentecostes. Amanhã já é dia de fazermos aquela vigília de adoração, de oração, para a virada do sábado para o domingo, para recepcionar o Espírito Santo de Deus, esse renovo para as nossas almas, esse renovo para a igreja. Bom, no evangelho de hoje, Jesus faz uma perguntinha a Pedro, que muito bem pode se estender a todos nós. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus dá uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. Por uma segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fica triste, justamente porque se lembrou que antes da morte de Jesus ele havia negado Jesus por 3 vezes. Aquele discípulo tão afoito, aquele discípulo que disse: ainda que todos te abandonem, eu ficarei contigo, eu darei a vida por ti. Sempre muito enérgico, negou Jesus por 3 vezes. E Jesus precisava curar Pedro da tristeza que havia na alma dele por ele ter negado a Jesus. Então Jesus faz com que ele diga 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. E na terceira vez, Pedro responde com sabedoria: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. E Jesus diz novamente a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi o primeiro papa. Ele recebeu a ordem do próprio Cristo de apacentar a igreja, apacentar como um bom pastor, dando a vida pela igreja, como de fato Pedro deu a vida pela igreja e foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não merecia ser crucificado como seu Senhor. É cuidar das ovelhas, é amar as ovelhas, alimentar as ovelhas com a própria palavra de Jesus Cristo, com aquilo que Jesus ensinou, com o exemplo e a palavra. Curar os que estão feridos, né? Então, Pedro fez essa declaração de amor e por isso Jesus o curou da negativa dele e o fez chefe da igreja, porque Jesus disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas Jesus precisava saber antes de tudo se Pedro o amava, porque só se pode servir por amor. E já que nós estamos falando de amor, o 8º dia da novena de Pentecostes fala sobre os deveres que nós devemos para com o Espírito Santo. E um desses deveres é amá-lo. O Espírito Santo é Deus e por ser Deus merece o nosso louvor, merece a nossa adoração, merece a nossa submissão, merece todo o nosso amor. O Espírito Santo de Deus é o amor do Pai e do Filho. São Francisco já dizia há mais de 800 anos atrás: o amor não é amado, mas nós precisamos nos aproximar cada vez mais do Espírito Santo de Deus, manter uma relação afetiva mesmo com ele, uma relação filial, uma relação de amor, chamar a sua presença, invocar a sua presença com humildade todos os dias, pedir que ele cuide de nós, que ele cuide dos nossos, que ele cuide das nossas coisas, dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, pedir que ele nos conduza em todas as situações, nos oriente, dê santas inspirações para nós, pedir ao Espírito Santo que ore em nós, porque nós não sabemos orar como convém, a palavra de Deus já diz isso, mas o Espírito Santo ora em nós e ele leva ao coração do Pai as nossas necessidades. Precisamos então, queridos irmãos, cultivar uma intimidade com o Espírito Santo de Deus e não deixá-lo à parte, como muitos fazem. É ele o santificador de nossas almas. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não seremos santos. Então, nós não podemos deixar o Espírito Santo de lado. Precisamos chamá-lo para bem pertinho, para dentro de nós, para caminhar conosco. O Espírito Santo é mesmo um espírito de ordem.
eu não planejei a ordem que eu iria falar dos 7 sacramentos. Eu simplesmente peguei a ordem que estava lá no catecismo. E, coincidentemente, eu não sei se vocês repararam nisso, mas as leituras coincidiam com a reflexão, que coincidia com o sacramento que eu ia falar naquele dia. Hoje tudo fala de amor. Jesus interpela Pedro, o Espírito Santo fala, a novena fala da nossa obrigação, dos nossos deveres para com o Espírito Santo, que é o dever de amá-lo. E hoje, o 7º dom do Espírito Santo é o santo temor de Deus. Quando nós falamos de temor, rapidamente vem à nossa mente a ideia de medo. Mas o temor de Deus não tem nada a ver com medo. O santo temor de Deus tem a ver com o receio de ofender a Deus, de desagradar a Deus, de desprezar a Deus, porque Ele é tão bom, tão generoso, tão rico em misericórdia. Então, a pessoa que recebeu esse dom infuso do Espírito Santo, ela procura meios de jamais desagradar a Deus. É uma pessoa que vai estar sempre fugindo do pecado, fugindo das ocasiões que podem contristar o coração de Deus, porque o que mais entristece o coração de Deus é o nosso pecado. Então, a pessoa que tem esse dom dentro de si, ela foge das ocasiões de pecar. Ela tem um coração imensamente grato a Deus. E esse receio de ofender a Deus é porque esta pessoa reconhece que Deus é um bom Pai. E aí, por reconhecer que Deus é um bom Pai, invencível em bondade, rico em amor e misericórdia, nós não queremos ofender a este Deus. Nós reconhecemos a sua majestade, nós temos reverência por Ele, nós temos amor por Ele. Então, esse dom, o dom do santo temor de Deus, é um dom que nos faz sermos mais fiéis a Deus, para não querer em nada lhe entristecer. É um dom também que nos deixa mais alerta, nos deixa alertas com relação às nossas más inclinações, nos deixa em vigilância. Se eu sei que algo, que eu tenho uma determinada fraqueza, eu já me afasto para não cometer aquele pecado e assim não desagradar a Deus. A graça desse dom é perceber que Deus é nosso Pai, que Ele me ama, que Ele te ama, que Ele cuida de nós, cuida de todas as nossas coisas, está de olhos e ouvidos atento a todos os nossos clamores. E por ser um Deus tão bom, eu tenho uma reverência tão grande que eu jamais quero desagradá-lo. Este é o temor de Deus. É diferente de você ter um temor servil. Esse temor servil é quando você não quer desagradar a Deus, mas porque você tem medo de Deus. Porque você tem medo de uma punição divina. Então você faz as coisas para Deus, mas não faz por amor. Ou você deixa de fazer determinada coisa, mas não por amor a Deus, e sim por medo do seu castigo. Esse não é o temor de Deus. O temor de Deus é fazer as coisas por amor a Deus, amor filial. O dom do santo temor de Deus, ele aperfeiçoa em nós a virtude da esperança. Enquanto estamos aqui, a nossa esperança é estar um dia unida completamente a Deus no céu. É um dia estar com Ele na glória, bendizê-lo, adorá-lo, né? Ficar eternamente na sua presença, que nos preencherá completamente. E por conta dessa virtude, desse dom, nós tememos nos separar de Deus por causa do pecado. Então, Ele aperfeiçoa também o dom da esperança em nós. Bom, queridos, terminamos aqui o estudo sobre os 7 sacramentos. Agora resta a nós fazermos uma boa vigília amanhã, para quem pode ir para uma vigília de Pentecostes. Resta a nós continuarmos orando ao Espírito Santo de Deus, pedindo que Ele continue derramando os seus dons sobre nós.